agora eu quero dar início ao nosso Congresso de Mulheres. E eu quero, neste momento, dizer que estar com vocês é algo muito especial para nós. Porque as mulheres são fortes, são guerreiras, são as guerreiras da última hora. Amém? E Deus conta com todos nós. Então, nós precisamos muito e sempre de estarmos juntas, de termos momentos especiais nas nossas igrejas. Nós precisamos estar o tempo todo trabalhando na vida, na alma, na vida natural e na vida espiritual das mulheres. Amém? Então, eu quero hoje falar sobre mulheres conectadas com Deus. Porque eu acho que toda conexão é boa, mas se nós não formos mulheres conectadas com Deus, nós não somos mulheres vitoriosas nunca. Não é verdade, gente? Mulher precisa ser conectada com Deus. E eu pensando numa mulher muito conectada com Deus, antes de eu falar dela, eu vou falar de algo natural só para nós irmos entendendo. Lá em Hollywood, tem a Calçada da Fama. Vocês já viram falar na Calçada da Fama? Na Calçada da Fama tem as estrelas e dentro de cada estrela tem o nome de um artista que eles quiseram fazer aquela dedicação, aquela homenagem, aquela honra ao artista. E então aquela celebridade está lá. Tom Hanks, opa, pisei na Angelina Jolie. Mais ou menos assim, você vai andando e pisando no nome deles. Tem quilômetros, a Calçada da Fama. E ali muitos nomes importantes. Bom, na Bíblia não tem a Calçada da Fama, mas tem a lista dos heróis da fé. Lá em Romanos 11, tem a galeria dos heróis da fé. E na galeria dos heróis da fé, tem duas mulheres. Uma é Raabe e a outra é Sara. E hoje eu quero falar um pouquinho de Sara. Sabe por que eu escolhi Sara? Porque lá em 1 Pedro 3, diz que nós somos filhas de Sara. Pela tradição cristã, principalmente a tradição católica, nós pensávamos que éramos filhas de Maria. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos filhas de Sara. Então, eu escolhi esse texto de 1 Pedro 3, exatamente porque diz isso para nós. Então, nós vamos ler este texto que fala dessa heroína da fé, que está lá na lista preciosa de Hebreus 11. Mas agora nós vamos ler 1 Pedro 3, de 1 a 6. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Quantas mulheres medrosas temos aqui? As medrosas. Nem de barata? Então, aqui está dizendo, olha, delas vocês serão filhas,
se praticar o bem e não derem lugar ao medo. Mas é claro que não é medo de barata, tá, gente? A gente vai comentar um pouco sobre esse texto. Aqui diz que Sara era uma mulher que obedecia ao marido e o chamava de Senhor. Também vocês não precisam fazer isso. Vocês não precisam chamar o seu marido de Senhor, igual minha avó chamava meu avô. Não precisam. Isso aqui era um modelo de respeito daquela época. Nós vivemos outra época. Você pode chamar o seu marido com o termo que você costuma usar, da forma mais carinhosa que você acha e respeitosa também. O importante é que você aprenda a respeitar o seu marido. Logo de cara eu já vou falando isso. Por quê? Porque se as mulheres não respeitarem o marido, elas perdem também o lugar de mulher de fé diante do Senhor. Entendeu? Se você é uma mulher que não respeita seu marido, se você fala do seu marido para todo mundo, se você briga com ele, tem mulher que bate no marido, sabia? E você sabia que se esse marido for na delegacia, que a lei da Maria da Penha protege ele? Protege. Só que ele não tem coragem, ele fica com vergonha, né? Então é muito raro o marido fazer isso, porque eles ficam com vergonha. Eles se sentem assim, menos homens se eles forem. Mas se eles forem, a lei protege ele. Mas tem muita mulher que bate no marido. Tem aqui alguma mulher que bate no marido? Vocês fiquem atentas, hein? Senão qualquer hora vocês vão levantar a mão por alguma coisa que não gostariam. Então, é muito sério isso. Você precisa respeitar o seu marido. E, às vezes você pensa assim, mas para Sara é muito fácil, porque Sara tinha Abraão como marido. Ser submissa a Abraão é uma coisa, agora ser submissa à bolha do meu marido que está lá em casa, ninguém nem imagina o tanto que é difícil. Deixa eu falar uma coisa. Quando Sara casou com Abraão, ele não era o Abraão. Ele não era um homem de Deus. Ele era um homem pagão, que estava lá na terra de Ur, dos caldeus. Mas por causa de Deus olhar para aquele homem e olhar para aquela mulher, mesmo vivendo no mundo pagão, Deus escolheu Abraão e Sara. Entendeu? Isso vem lá de trás. Sara não respeitava Abraão, não é porque ele era o pai da fé. Ela respeitava desde antes de ser o pai da fé. Então, você precisa aprender, a primeira lição de hoje, aprenda a respeitar o seu marido. Porque se você não respeitar o seu marido, o amor no seu casamento vai acabar. E o seu casamento vai acabar. Por quê? Porque o respeito da mulher ao marido mantém o casamento. E isso começa desde quando você era criança, quando você respeitava seu pai. Então, a mulher que respeitava o pai vai saber respeitar o marido. Então, serve também para vocês que têm filhas, ensinando a filha a respeitar o pai, porque futuramente ela vai respeitar o marido. Vocês entendem isso? Então, o Abraão, mesmo sendo um homem de Deus, ele não era um homem perfeito. Ele era um homem, às vezes, omisso. Quando Sara teve um problema mais tarde com a sua escrava, Abraão não tomou atitude. Abraão já tinha um filho com aquela escrava. Ele podia muito bem ter chamado a Sara, a Agar, sentado os três e discutido a questão. Mas ele simplesmente falou, olha, ela é sua escrava, resolva você isso. Abraão também gostava muito dele. Vocês se lembram de ler quando Abraão foi para o Egito com Sara, porque estava tendo uma grande fome e ele precisava de buscar alimento. Porque Sara era muito bonita, ele chegou para Sara e falou assim, Sara, você é uma mulher linda.
Imagina o tanto que ela ficou satisfeita, né? Então, por favor, faz de conta que você é minha irmã. Porque senão, esses homens aqui do Egito vão me matar para ficar com você. Ela era meio irmã dele. Ela era irmã por parte de pai. Então ele falou, olha, é uma meio mentirinha só. É só meio mentirinha, não é uma mentira completa. É para salvar a minha pele. E Sara, então, mentiu para que ele fosse protegido, não é? Olha, eu fico pensando o tanto que aquela mulher era submissa àquele homem. E ela concordou, porque ela sabia que o perigo era muito grande. Mas aqui eu quero tirar algo também para nós. Não é em toda situação que você vai concordar com o seu marido. Porque não vai, porque nós somos mulheres bem formadas. E tem determinadas situações que nós não concordamos. Mas quando você não concordar, você precisa saber lidar com esta não concordância. Você precisa saber conversar com o seu marido a respeito disso. Você não vai simplesmente dizer para ele, olha, eu discordo e está acabado esse assunto. Não. Você vai falar com ele, olha, eu acho que não é o melhor fazermos isso. E eu vou te explicar por quê. É por isso que eu não concordo. Porque no caso de Ananias e Safira, houve um problema muito grande, porque Safira concordou com a mentira de Ananias e os dois morreram. Então, submissão não quer dizer que você vai concordar com o que está errado. Submissão, porque no primeiro versículo deste texto que nós lemos, o apóstolo Pedro diz assim, mulheres, na outra tradução usa a palavra submissa, sede submissas a vosso marido, porque caso ele ainda não tenha sido ganho para o Senhor, ele vai ser ganho através do seu procedimento. Então, que submissão é essa? Todo homem tem uma missão. Mesmo ele sendo um homem convertido ou não, ele tem que ter uma missão. Qual a missão do seu marido? Você precisa conhecer a sua missão, porque o seu marido se casou com você e ele é o líder do lar. Ele tem que ter uma missão. Se você não souber qual é a missão, pergunta para ele. Fala, qual é a sua missão? Aí ele vai falar, eu tenho alguns projetos. Eu quero comprar nossa casa própria dentro de 3 anos. Eu quero também criar nossos filhos de tal forma para que eles sejam homens e mulheres dignos. Então, ele está falando da missão. E eu estou falando aqui de um marido qualquer. Por quê? Porque ele ainda não falou de missão espiritual, porque às vezes é esse marido como aqui, que ainda não foi ganho para Jesus. Mas ele tem missão. E dentro de uma missão, você vai entrar como submissa. Porque submissa é estar dentro de uma missão. Então você vai falar, meu marido, eu entendi qual a sua missão. E eu agora vou me envolver. Eu vou fazer economia para que daqui 3 anos nós possamos comprar essa casa. E eu vou levar muito a sério a educação de nossos filhos para que eles se tornem homens e mulheres dignos. Mas, se ele não tem Jesus, ele não vai apresentar uma missão espiritual. E aí, você não tem que estar submissa à não missão dele, entenderam? Se ele não tem missão espiritual, você não tem que estar submissa ao que ele não tem. Então, a missão espiritual está com você, porque você conhece Jesus. Mas você não é feliz, porque você conhece Jesus, mas seu marido não. E você tem uma vontade louca de que seu marido se torne homem de Deus. E nessa sua loucura para levá-lo a ser homem de Deus, você erra demais. Você é chata demais. Você fala para ele toda hora.
Você precisa de Jesus. Isso é o diabo que fez isso. Isso é guerra espiritual. Você não entende. Olha, você está correndo esse risco porque você não ora, porque você não jejua. Também você quer ser bem-sucedido financeiro, mas não entrega o dízimo. Então você é muito chata. E o que Pedro fala é assim, mulher, se o seu marido ainda não se converteu, olha o versículo 1 de novo. Vamos olhar o versículo de novo. Do mesmo modo, mulheres, aqui está sujeitem-se, mas a palavra que nós costumamos ler nas outras traduções é: sejam submissas a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece a palavra, sejam ganhos de que jeito? Sem palavra. De que forma? Pelo procedimento da mulher. Então, o que tem que acontecer é o seguinte: o marido olha aquela mulher e fala assim: não existe mulher igual essa. Não existe. Essa mulher é demais. Olha, antes que eu pense, ela já fez determinada coisa. Ela é muito boa para mim. Eu vou contar uma historinha para vocês lembrarem dessa historinha lá na casa de vocês. Olha, existia uma terra em que as mulheres, quando iam se casar, e os rapazes, quando iam se casar, o rapaz tinha que pagar um dote pela moça. É mais ou menos como comprar uma esposa, sabe? E aí, então, normalmente, quando a moça era muito bonita, o dote era 5 vacas. Aí um rapaz olhou para uma moça e gostou muito dela. Então ele foi lá no pai da moça e falou assim: eu dou 20 vacas por ela. E todo mundo ficou muito assustado, porque aquela moça, na linguagem dos amigos dele, valia no máximo 2 vacas. E eles falavam: tem moça muito mais bonita aqui que a gente compra por 5 vacas. Você vai dar 20 vacas para essa moça? É louco. Não, eu vou dar 20 vacas. Estava apaixonado. E ele deu 20 vacas de dote. E eles se casaram. E aquele casamento era tão feliz. E aquela moça era uma esposa tão boa. E aquele rapaz era tão feliz no casamento dele, que os amigos começaram a olhar e começaram a ter inveja do casamento dele. E começaram a falar: mas como que pode? Você é feliz demais, nós nunca vimos alguém tão feliz assim num casamento. E aí, o que se entende da felicidade daquele rapaz? Ele era feliz porque ele deu valor na moça. Porque aquela moça se sentiu valorizada. E quando aquela moça se sentiu valorizada, ela fez por onde valer aquele valor que o noivo dela tinha dado. Às vezes você olha para o seu marido e fala assim: meu Deus do céu, por isso eu não dou nem meia vaca. Esse eu estou dando de graça. Isso aí, olha, você não vai conseguir nada. Mas pensa, gente, pensa que seu marido vale pelo menos 5 vacas. E olha para ele com admiração, dá valor no seu marido. Porque se você der valor no seu marido, ele vai ficar cada vez melhor. Então, quando você tem uma palavra negativa para falar dele, não fale. É sem palavra alguma. Não fale. Se você tem uma reclamação dele, reclame para o Senhor. Fala: Senhor, eu vou falar com o Senhor, porque o Senhor é meu amigo. Ó, não tem condição, Senhor. Eu estou desesperada, mas eu preciso melhorar, eu preciso ver algum valor nele. E aí você vai vendo valor, e o seu marido vai melhorando, e o seu marido você vai vendo ele com outros olhos. Deus vai te ajudando, porque não existe nada impossível para o Senhor. Vamos repetir isso? Não existe nada impossível para o Senhor. Não existe mesmo. E aí, então, essa história é muito boa para nós lembrarmos. Quando você cujo marido ainda não
é convertido e você tem vontade de dar aquele sermão nele, lembre que é sem palavra alguma, é sem implicância, é sem palavra alguma. Você vai falar só para o Senhor, amém? Então, o que marido espera de uma mulher? Você vai pensar aí, o que eu posso fazer para o meu marido gostar de mim? Para eu fazer o meu marido feliz como a moça das 20 vacas. Eu quero valer 20 vacas. Então, o que eu preciso fazer? Eu peguei aqui 5 aspectos que o marido gosta muito na mulher. O marido quer ter realização sexual. Todo homem casa e ele quer se sentir realizado sexualmente. Então, a mulher precisa lembrar disso, para fazer com que o seu marido se sinta feliz sexualmente com você. E você também vai ser feliz, consequentemente. Segunda coisa, ele quer companheirismo. Ele quer uma mulher que seja companheira dele, que seja uma mulher que converse com ele, que escute as histórias dele, mesmo que sejam repetidas, mas ele quer contar aquelas histórias e ele quer que você escute as histórias dele. Ele quer uma esposa que lhe atrai, ele quer uma esposa que ele acha bonita. Olha aqui, às vezes você pensa assim, mas eu não sou bonita. Mas seu marido casou com você, ele te acha bonita. Ele escolheu você, ele te acha bonita. Então, você faça bonita para ele. Olha, Sara, quando foi lá no Egito, que Abraão falou, você é muito bonita, e o rei vai querer me matar para ficar com você. Sabe quantos anos Sara tinha? Vocês sabem quantos anos ela tinha? 65. Eu queria saber que colágeno Sara usava, sabe? Eu já procurei para saber que colágeno era esse, mas não deu para saber. Ela tinha 65 anos e era uma mulher atraente. Tem irmãs aqui de 65 anos? Quem tiver 65 anos, você é atraente. O seu marido te olha e acha bonita. Agora se cuide. Se cuide. Sabe? Faça ginástica. Faça uma alimentação saudável. Tome sol. Cuide do seu cabelo, da sua pele. E procure não ficar gorda demais. Porque quando você casou, você tinha tantos quilos, agora você tem o dobro, não dá certo, não é? Então, se cuide. E tem mais. Da outra vez, quando Abraão foi lá no outro rei, Abimeleque, que o rei enlouqueceu por causa de Sara, e Deus teve que dar um sonho para aquele rei não cometer a besteira de ficar com a Sara. Sabe quantos anos a Sara tinha? Agora vocês vão cair de costa. 80. Tem mulher de 80 anos aqui? Tem alguma gostosona de 80 anos aqui? Então, era a Sara. Então, vocês veem, olha, cada idade tem a sua beleza. Cada idade tem a sua beleza. Não importa quantos anos você tem, você é bonita de acordo com a sua idade. E você tem que gostar de você. Se você gostar de você, o seu marido vai gostar de você. Acredita nisso? Outra coisa que o marido gosta, apoio doméstico. Ele gosta de uma mulher que lidera bem a casa, que cuida bem das coisas e delega tarefas para as pessoas da casa, mesmo que ela precise de muita ajuda, mas ela está ali liderando. A casa não está ali tudo bagunçada, fedorenta. Aquela mulher cuida da casa, o marido gosta. E outra coisa que ele gosta, que é a quinta coisa, ele gosta de respeito e admiração. Mulheres, todo marido quer ser respeitado. Eu estou batendo nessa tecla de novo. E ele gosta de ser admirado. Então, você precisa admirar seu marido.
E precisa falar para ele. Olha, meu marido, eu admiro você nesse seu jeito de ser assim com determinada coisa. Você vai ver o que é que você admira. Você não precisa mentir. Pode falar sempre a verdade. Seu marido tem muitas coisas que você admira. E você precisa elogiar o seu marido naquilo que você admira. Porque isso vai melhorar. Ele vai ficando cada vez mais valoroso. Tá? Olha, começou valendo 2 vacas, já está valendo 5 e vai melhorando o valor. Então, o que você admira no seu marido? Quando você chegar em casa hoje, você vai falar para ele. O que você admira nele? Pelo menos uma coisa hoje, um elogio. Não fala tudo de uma vez não, senão ele desconfia. Fala um só hoje, tá? E o que toda mulher deseja, olha aqui, as mulheres agora. A mulher quer carinho e amor. Toda mulher quer carinho e amor. E isso para o homem goiano é difícil, porque o homem goiano é seco, tímido, mas você vai ensinando ele. Vai ensinando ele a falar palavras carinhosas para você. Fala, mulher gosta. Fala isso, vai ensinando, ele vai perdendo a timidez. Outra coisa que ela gosta, companheirismo, igual ele. Ela gosta de companheirismo. Outra coisa, ela quer um homem honesto e transparente. Ela gosta que o marido fale as coisas para ela. Também é difícil para o homem goiano, porque eles são muito caladões. Mas você vai falando, como foi o trabalho hoje? O que teve de interessante? Você conversou com muitas pessoas, conta aí para mim alguma coisa. Você vai tirando alguma coisinha dele para ele melhorar. E outra coisa que a mulher quer, que ele seja um bom pai para os filhos. Não é verdade isso, gente? Então, são características. Características que você procura no homem, que o homem procura na mulher. E isso, à medida que você vai conseguindo, você está conectando com o coração dele. Isso é conexão. À medida que você vai conseguindo melhorar e ele melhorar também, vocês vão melhorando, o coração vai conectando e você pensa assim, ai, ele é minha alma gêmea. Mas isso não existe, tá, gente? Não existe esse negócio de alma gêmea. Existem 2 pessoas diferentes que, com o passar do tempo, vão se conectando e vão se tornando parecidas. Entenderam? É isso que existe. Então, nós estamos aprendendo aqui com Sara, que apesar de Abraão não ser aquele marido perfeito como nós imaginamos, ela continuava sendo uma mulher que respeitava muito Abraão. E era bonita, e tinha uma beleza diferente. A beleza de Sara vinha do interior. Apesar dela ser bonita, também fisicamente, ela tinha uma beleza interior muito forte, como 1 Pedro aqui, na carta de 1 Pedro, diz. Ele diz, olha, não é o trançado dos cabelos, que era a moda da época, né? E nem os enfeites exteriores, porque as mulheres usavam argola no nariz, na orelha, elas usavam muita joia, mas não são esses enfeites que tornam a mulher bonita, nem as roupas finas, e nem as joias de ouro. Pedro fala assim, pelo contrário, esteja no seu ser interior, que não perece, a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor diante de Deus. Uma das coisas mais difíceis para as mulheres é o espírito dócil e tranquilo. É muito difícil. As mulheres são muito bravas. Então é muito difícil ter um espírito dócil e tranquilo. Mas nós vamos pedindo isso para o Senhor. E você vai pedindo isso para o Senhor. E Ele vai dando isso para você e você vai se transformando. Você vai se transformando. Porque aqui está dizendo que é de grande valor. De grande valor para Deus. O espírito dócil e tranquilo. E isso é uma beleza diferente. A mulher lá de Provérbios 31,
Ela era uma mulher também que parecia ser muito bonita. Uma mulher dinâmica, que cingia os lombos. Acho que ela fazia ginástica. Porque como é que é esse negócio de cingir o lombo? Deve ser alguma coisa assim, que ela levantava algum peso, alguma coisa, para ficar com os ombros fortes. Ela se cuidava. Então, isso aqui, a Bíblia está dizendo isso, não está dizendo que você não possa se cuidar. Você precisa sim se cuidar. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa fazer alguma coisa que te torne melhor. Você precisa ir ao médico regularmente. Você precisa cuidar de você como todo. Isso faz parte da natureza feminina. Mas não é isso o que vai te fazer mais bonita. Porque você pode estar linda, aparentemente. Um cabelo bem lindo. Uns adereços bem bonitos, uma maquiagem bem perfeita. Mas se você for uma mulher bruta, ninguém fica perto de você. Todo mundo fala, ah, não, essa aí não dá. A gente chega nela, ela é bonita, mas quando ela abre a boca, todo mundo sai correndo. Então, por quê? Porque a mulher precisa ser equilibrada. Pedro aqui está dizendo, olha, você precisa ser equilibrada. Você pode ser bonita e enfeitada, mas precisa ser equilibrada. Sabe? Por que que você perde o equilíbrio desse jeito? Por que você está tão bem, de repente você está brigando com todo mundo, falando asperamente com as pessoas? Por quê? Analise a sua vida e veja por que acontece isso na sua vida. Talvez seja o estresse. Porque eu, quando estou estressada, gente, é melhor eu me afastar. Porque senão eu fico muito franca e eu falo as coisas que as pessoas não precisam ouvir. Porque eu estou estressada, então eu tenho que descansar. Mulher precisa descansar. O estresse acaba com a mulher. É TPM? Então, vai no médico tomar remédio para TPM. Tem remédio. E você vai ficar normal quando você estiver com a possível TPM, porque ela vai estar equilibrada. É descontrole de pressão? Vai no médico, toma remédio para a sua pressão. Analise o que te desequilibra e vai buscar o equilíbrio. Porque mulher desequilibrada estraga o amor. O seu marido fica magoado com você quando você está muito áspera, falando coisas pesadas para ele. Você acaba infiltrando coisas no relacionamento de vocês que vai acabando o amor. E até os seus amigos se afastam, porque também não tem amigo que aguenta, não é mesmo? Então, nós temos essa responsabilidade de mantermos atraentes para o marido, mas também equilibradas. Porque sem equilíbrio, você estraga a beleza. Outra coisa que estraga a beleza são os ressentimentos do coração. Por exemplo, se o seu coração estiver amargurado, você não vai ficar só com o rosto feio, não. Você vai ficar toda feia. Se você ainda não leu esse livro, olha, cada vez mais doce e cada vez menos amargo, você precisa ler, porque aí você vai aprender a controlar essa amargura. E já que eu aproveitei para falar do livro, eu lancei o Casamento Extravagante novamente, agora com várias modificações, porque a primeira vez que eu escrevi esse livro foi quando eu fiquei viúva. E aí tinha muita marca do meu casamento anterior. Então eu reescrevi, tirando as marcas de qualquer um dos dois casamentos. Tirando as marcas pessoais, deixando o livro sem ser um livro de testemunho, mas um livro que ajuda todas as pessoas. Tá bom? Entenderam? E está muito bonitinho o livro, ensina o casal a ficar mais romântico. Então, saia do ordinário e viva o extraordinário no seu casamento. Ensina vocês a serem mais gentis e românticos um com o outro.
E tem o porão da casa do juiz, um livrinho para você levar para a sua criança. Você precisa incentivar suas crianças à leitura. Porque quando eles começam a ler desde cedo, eles vão gostar mais de leitura. Esse livro fala de uma velhinha que está com Alzheimer, e é da família, e todo mundo precisa aprender a lidar com aquela situação. E tem um cachorrinho chamado Bob, que é o artista principal da história. Então, fiz uma propagandazinha aqui, né? E vou continuar. Então, como é que é um espírito dócil, um espírito manso? Como que é o espírito manso? Que é agradável diante do Senhor. Então, você vai agora ver como é o espírito manso para ver como é que está você. Tá bom? Então, a pessoa que tem um espírito dócil ou manso é uma pessoa gentil. Primeira coisa. Você tem sido gentil com as pessoas da sua casa? Não é com as pessoas da igreja, não. Com as pessoas da sua casa. Você tem sido gentil? A pessoa com espírito manso é uma pessoa tratável. Você tem suas opiniões e às vezes estão erradas. E a pessoa discorda da sua opinião e você fala, eu vou repensar a minha opinião. Então isso quer dizer que você é tratável, você não é cabeça dura. Entendeu? O espírito manso, a pessoa é tratável. A pessoa que tem o espírito manso, ela tem grande força interior, mas ela consegue manter o controle. Isso não quer dizer que você não fique nervosa por dentro. Você fica, porque você tem muita força interior, mas você consegue controlar. Outra característica. O espírito manso, a pessoa é moderada naquilo que faz. Ela não fala demais e também não fala de menos. Ela não é intensa demais para fazer uma coisa, mas também não é de menos. Ela é a pessoa mais equilibrada. Evita extremos. Pode colocar aí, evita extremos. Tanto de ira como de bondade excessiva. Porque tem pessoa que é muito irada, mas tem pessoa que é boa demais. Vive te dando presente, vive fazendo coisa, também não é normal. Sabe? Então é equilíbrio. E não guarda ressentimento. Eu já tinha falado. Bom, mansidão é algo que faz parte do fruto do Espírito. Vamos repetir para você não dormir? Mansidão faz parte do fruto do Espírito. Não tem frutos do Espírito, não. Só tem um fruto. E o fruto tem várias propriedades. E mansidão é uma das propriedades. O fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão e mais algum que eu esqueci aí. Então, faz parte do fruto do Espírito. Se você não está conseguindo, vai para os pés do Senhor e fala, Senhor, eu preciso. Porque eu quero o fruto do Espírito geral para mim. Amém? Então, não se canse de esperar em Deus. Nós estamos indo para o final, para que eu possa orar com você. Não se canse de esperar em Deus. Mesmo a Sara foi uma mulher de fé, mas ela teve uma época na vida dela que ela se cansou de esperar em Deus. E ela deu a escrava para Abraão ter um filho com a escrava. Ela se cansou de esperar em Deus. E ela se desequilibrou também na situação com a escrava dela e mandou a escrava embora. Mas, mesmo assim, Sara é considerada uma mulher de fé e foi para a calçada da fama. Aliás, para a lista dos heróis, né? Ela foi para a lista dos heróis. Por quê? Porque eles já estavam velhos. Abraão tinha 90 anos. Quando aquele mensageiro do Senhor chega na casa dela e diz que ela vai ter um filho. E Sara riu, porque uma mulher de 90 anos não menstruava mais, não ovulava mais, ela não tinha possibilidade de ter filhos. Ela riu, ela achou engraçado, mas mesmo assim ela creu. Mesmo assim ela creu. E ela teve então um filho, porque ela creu. Ela foi considerada uma mulher de fé. E aí então, quando ela ri, aquele mensageiro de Deus pergunta para ela,
Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu vou voltar e você será mãe. Então, eu quero deixar essa pergunta com você hoje. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Talvez você esteja aqui hoje pensando, não é possível para mim ganhar o meu marido para Jesus. Não é possível para mim encontrar um marido. Não é possível para mim comprar uma casa. Não é possível para mim salvar o meu filho que está nas drogas. Não é possível para mim encontrar a cura para o meu problema. Mas o mensageiro de Deus faz a pergunta para Sara e essa pergunta fica para nós hoje. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Vamos repetir essa pergunta? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Olha, a Sara conheceu a dor da espera. A Sara conheceu a dor da espera. Ela esperou muito tempo para ter um filho. Ela experimentou a quebra da harmonia no lar dela. Teve um momento que o lar dela ficou todo desequilibrado por causa do Ismael que crescia lá. Às vezes você está passando por um momento assim. Ela viveu com um marido que em alguns momentos foi muito egoísta. Ela sabia o que era ter problemas físicos porque ela não tinha filhos. E ela sabia o que era deixar os pais numa terra distante e ir embora com o marido para uma terra desconhecida. E ela sabia também que muitas vezes era difícil ser submissa, mas ela conhecia Deus e sabia que valia a pena arriscar. Amém? Então, Deus é o nosso Deus poderoso, que está aí para todos que choram em Sião. E Ele está aqui com óleo de alegria para derramar na sua cabeça. Ele está aqui dizendo, você é uma mulher de fé. Você é uma mulher de fé e eu tenho algo para te dar. E Ele sabe que nós somos carvalhos de justiça, porque Ele tem levantado muitas mulheres de fé. E nós somos plantadas pelo Senhor para a glória dEle. Amém? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na sua vida, existe alguma coisa impossível? Se conecte com o Senhor. Se conecte com Ele, porque Ele tem algo para te dar. Ele é maravilhoso. Pela fé, Abraão e a própria Sara, apesar de estéril e em avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? Esse é Hebreus 11:11. Vamos ficar de pé e vamos orar por isso. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Vamos dizer para o Senhor que aqui tem mulher de fé. Aqui tem mulher que crê que Ele é Deus impossível. E se você tem alguma coisa que você estava achando impossível, venha até aqui à frente, que eu vou estar orando agora, para que você, a partir de hoje, saiba que não há impossíveis para o Senhor. Não existe nada impossível para o Senhor. Lembre deste versículo. Escreva este versículo lá na sua casa, no seu quarto, para você ler todos os dias. Não existe nada impossível para o Senhor. Se você tem aqui hoje uma causa para colocar diante do Senhor, que até ontem, até 2 horas atrás parecia impossível, agora você sabe que não existe impossível para o Senhor. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E a partir de hoje, você vai se conectar com o Senhor. Não é você que resolve as coisas, é Deus que resolve as coisas. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. O Senhor é Deus do impossível. Não existe nada impossível para o Senhor. Então, Senhor Deus, derrame o teu óleo sobre as tuas filhas, nossas irmãs. Meu Deus, em nome de Jesus, salva os casamentos, Pai. Casamento aqui agora, que tem uma irmã aqui que veio na frente porque acha que o seu casamento não tem valor nenhum. Mas o Senhor Deus é Deus impossível. E você vai gerar fé.
E você vai falar palavras de fé. E o seu casamento irá se levantar. Meu Deus, em nome de Jesus, derrame sobre as tuas filhas agora, Pai, o teu óleo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não importa se Ele demorar. Ele demorou na vida de Sara, mas Ele vai cumprir a promessa dEle. Ele te deu uma promessa e você já estava desistindo da promessa. Mas a promessa dEle irá cumprir no tempo certo. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer um novo ânimo nas tuas filhas. Renove a fé, renove a conexão com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui porque nós cremos que não existe impossível para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus é o nosso Deus poderoso. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. E você pode assentar. Deus abençoe vocês. Podem sentar.